Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 7 de março. Tivemos aí o Ibovespa com uma boa alta, mas um dos pontos que se destacou aí nesse pregão foram os ativos que têm uma configuração gráfica bem negativa, como é o caso, por exemplo, do LPL4, LLXL3, OGXP3, MMXM3, OSXB3, ODPV3, enfim, ativo, até mesmo PTR4, ativos que vinham com a tendência de baixa ou vem ainda mantém a tendência de baixa de médio e longo prazo apontando para baixo, mais esticados para baixo, geraram aí um repique de alta. O que daria para fazer? A única possibilidade de fazer em cima desses ativos, como foi o caso aqui de LPL4, como o caso da ODPV3, era se trabalhar com operação contra a tendência. Só que operar contra a tendência, a chance, juntando todas as operações contra a tendência que você fizer, a chance é que você não consiga ganhar dinheiro com esse tipo de operação. Há uma chance um pouco maior disso acontecer, pois precisa de critérios muito altos para buscar essa compra contra a tendência. E mesmo assim com risco mais alto. Então tivemos, por exemplo, aqui a LPL4 alta de 9,69%, aí as ações do grupo do Ike Batista, boa alta, acima de 15%. Então isso foi impulsionando o Ibov para cima. E os ativos com configuração gráfica mais forte para cima, um mensal um pouco mais prolongado para cima, começaram a trazer uma movimentação contrária, anulando até tendência de alta. E agora, dá para comprar então a LPL4? Eu não estaria comprando esse fundo descendente, porque o ativo continua em tendência de baixo curto prazo, com essa subida. Tem resistência importante em 12,39, até a região aqui, a próxima região importante na faixa dos R$13. Seria a próxima região importante ali, 13 pila, de resistência, depois dos 12,39. A ação no médio prazo continua também, pega o gráfico semanal, topos e fundos descendentes. E essa região que eu estou comentando aqui é uma região de fundo anterior, região bem importante de resistência que ela começa a testar. Então não estaria pensando em fazer compra em LPL4, ativo que vai passando por um movimento neste momento de correção de uma tendência de baixa de maior periodicidade. A ELET6 agora saindo um pouco desses ativos que foram com altas mais fortes no pregão de hoje, o setor elétrico foi bem, mas boa parte do setor elétrico ainda continua mal configurado. Como é o caso da própria ELET6, está com uma tendência ainda de baixa de médio prazo, que vai tentando fazer uma correção um pouco maior. Longo prazo também alinhado para baixo, ativo também com alinhamento para baixo. A alta de quanto hoje? A alta dela foi de 3,39%. Essa aqui, assim como os em Minas, assim como foi comentado nas últimas análises, os em 5 e CSNA3, é um ativo que abre possibilidade de se fazer uma operação em cima desses papéis. Semelhante da que foi um rompimento, a confirmação de um W na CSNA3, no gráfico diário, com stop lá na mínima dos dois fundos, e na Uzi Minas, a confirmação de um pivô de alta que seria semelhante aqui. Mas o que aconteceu com esses dois ativos? Tiveram movimentos bons de subida, os IM5 e CSNA3, só que começaram a recuar, perder força sem bater no objetivo. É o que a gente chama um pouco de... Dá para fazer a operação, mas é uma operação um pouco mais apertada, um pouco mais no limite, onde os gráficos de maior periodicidade tendem a atrapalhar um pouco essa operação. Pode começar a recuar antes de bater no objetivo. E como seria então essa entrada aqui nela? Se comprar a ELET6 nos 12,59, na superação dos 12,58, o stop da operação ficaria em R$ 11,88 logo aqui embaixo. Então comprando ela aqui, 12,59, stop em 11,88. Risco de 5,6%, 5 aqui, 5,6%. Objetivo dessa operação, 5,6% aqui por cento para cima, vai estar na casa dos R$ 13,30. Volta de 13,30 seria o objetivo dessa compra da ELET6. É o que daria ainda para fazer aí, se expondo um pouco mais ao risco. Aí tem outros papéis que a gente está de olho, como a gente já mencionou a BRML3, até caiu bem no pregão de hoje, começou uma correção. Ativos que geraram um movimento de alta mais forte pelo gráfico diário, depois de uma correção ali em tendência de baixa no gráfico diário, anular a tendência de baixa e podem, após um movimento de correção, trazer uma oportunidade de entrada. É o caso da HBOR3.
A ação pelo gráfico semanal, várias semanas ali caindo em conta-gotas, bateu no suporte 11,20, basicamente anulando uma tendência de alta de médio prazo, vai fazendo uma correção lateral pelo gráfico mensal de uma tendência de alta longa de alta, uma tendência longa de alta, de longo prazo, vai fazendo uma correção um pouco mais lateral, então seria um ativo para se trabalhar ainda no curto prazo, aguardando um movimento de correção desse primeiro bom movimento de alta dessa ação. É o que a gente estaria aguardando não só nela, como BRML3, como na Multi3, a própria LSC3 que ainda continua válida a possibilidade de entrada no ativo. BRIM3, bom pregão hoje, alta de 3,11%. Se olhar só para o gráfico diário e esquecer dos demais, seria uma operação aqui em cima de um suporte, depois de vários dias lateralizando, grande candle de alta, compra aqui, bota o stop preferencialmente abaixo daqui da mínima de um fundo, se um stop menos protegido abaixo da mínima desse candle, e projeta o risco dessa operação para cima. Qual é o lado negativo dessa operação? É a região que ela está acontecendo, ali, a região de resistência mais importante da ação, que ela vai dando uma patinada perto ali dos R$22, até tem ali os 20,96 ainda válido, porque a ação voltou no mês passado para essa região. Desta forma, é uma operação que, dependendo do perfil operacional de cada um, dá para deixar passar. Se for um pouco mais agressivo, arrojado, dá para entrar comprando, ou botando stop aqui embaixo, ou aqui projetando o risco da compra para cima. E a forma que eu traçaria em cima desse ativo de planejamento de entrada é deixar essa ação sair dessa região um pouco mais complicada aqui do diário e também do mensal, para trabalhar compra já acima, por exemplo, dos R$22, usando os 22 como suporte para gerar aí sinais interessantes de compra desse papel. Assim como tem a COSE 5 no formato aí parecido, nessa situação que o ideal seria deixar ela deslanchar um pouco mais para cima e depois gerar essas oportunidades. E agora aqui falando para a gente fechar, LLS3, tendência de baixa, mais um papel que vinha com a correção boa, gerou aqui um fundo no gráfico mensal, em tendência de alta, gerou uma pivô de alta no semanal, só reforçando aquela questão que os ativos que subiram, aqueles ativos que estavam bem alinhados para baixo e tiveram um repique de alta depois de um grande movimento de desvalorização de médio prazo, e aí geraram essa subida um pouco mais forte nesses pregões, nesses dois últimos pregões. Então aqui a LLS3 que vinha apresentando um cenário de possível compra, a gente até chegou a comentar uma chance de entrada aqui nesse papel, com stop aqui embaixo, teria chegado no objetivo, mas se você não sai no objetivo já estaria gerando pivô de baixa de curto prazo, então a ação perdeu bastante força. Nesse momento vai trazendo um sinal negativo, que é voltar para baixo desses topos aqui anteriores do gráfico semanal. Vamos ver se no pregão dessa sexta-feira ela consegue anular esse sinal negativo, como por exemplo voltar para cima desse fundo aqui de R$ 9,60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.